Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a essa nossa nova aula. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre dimensionamento de vigas, especificamente o cálculo da armadura longitudinal de flexão, e após nós realizamos o exercício dimensionando duas vigas, a armadura de duas vigas, e agora nós vamos falar um pouco a respeito de domínios de deformação. E após, nós vamos passar para o exercício, onde nós vamos aprender a verificar em qual domínio as vigas que nós calculamos se encontram. E também vamos verificar a importância de entender, de aprender a respeito de domínios de deformações. Vamos lá? Então, pessoal, antes de iniciar a nossa aula, a primeira pergunta que vem à mente: por que precisamos compreender os domínios de deformação? Como nós vimos, o dimensionamento dos elementos de concreto armado é realizado no ELU, Estado Limite Último, impondo assim que na seção mais solicitada sejam alcançadas as deformações específicas limites dos materiais, ou seja, o estado limite último ele pode ocorrer tanto pela ruptura do concreto comprimido quanto pela deformação excessiva da armadura tracionada. Então, conhecer os domínios de deformação permite, dentre outras coisas, verificar em que domínio está o elemento que você está dimensionando, entender como ele vai romper e determinar a sua resistência. Então, pessoal, aqui nós temos a figura 17.1, extraída da NBR 6118, na sua página 122, onde nós temos os 5 domínios de deformação, ou especificamente 6, nós vamos ver o porquê. E, no primeiro momento, essa figura ela parece um pouco confusa, porque ela tem uma quantidade muito grande de informação, né? Mas depois que a gente começa a entender melhor, nós percebemos que ela consegue, na verdade, trazer de forma muito sucinta e clara uma quantidade muito grande de informações. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender como funciona esse gráfico. E aí, daí em diante, nós vamos perceber que tudo vai ficar mais claro, né? Então, a primeira coisa, nós falamos que nós temos 5 domínios, mais especificamente 6. Então, vamos avaliar quais são os domínios. Primeiramente, nós temos o domínio 1, temos o domínio 2, temos o domínio 3, 4, e aqui é onde nós desdobramos o 4 em 2 domínios, o 4 e o 4A. Né? E, por fim, o domínio 5. Então, por isso, nós falamos que, mais especificamente, nós temos 6 domínios. Nessa reta vertical, nós temos o divisor de quais regiões vão trabalhar tracionadas e quais regiões vão trabalhar comprimidas. Né? Percebam que na parte de cima aqui do gráfico, à esquerda, nós temos a região que está sofrendo alongamento. Então, essa região ela está submetida a esforços de tração. E na parte direita dessa linha vertical, nós temos a região que está sofrendo encurtamento. Então, essa região, tudo que estiver à direita dessa linha, está sofrendo esforços de compressão. Temos aqui 3 pontos, né? Temos o ponto A, localizado aqui no canto inferior esquerdo. Temos o ponto B, localizado no canto superior direito. E temos o ponto C aqui um pouco mais abaixo.
né? Esses pontos vão determinar o giro dessas linhas diagonais, que são as linhas que delimitam os domínios. Essa primeira linha diagonal delimita o domínio 1 do domínio 2, a segunda delimita o domínio 2 do domínio 3 e assim sucessivamente. Esse arco contendo essa seta, ela vai determinar o sentido do giro. Então aqui o domínio 1 e o domínio 2, ele está girando em torno de A, no sentido da esquerda para a direita, no sentido horário. E, por exemplo, aqui no domínio 3, a seta está determinando que o domínio 3, a região, está compreendida entre essas duas diagonais, girando em torno de B no sentido anti-horário. E assim sucessivamente. Aqui no encurtamento, nós vamos ver o εc2 e o εcu. Aqui, o εc2 e o εcu, eles determinam o encurtamento último máximo do concreto no estado limite último. E os valores adotados para esses parâmetros, por exemplo, o εc2, que é a deformação específica de encurtamento do concreto no início do patamar plástico, para concretos de classe até C50, ou seja, até 50 MPa, é de 2 por 1000. E ele vai ocorrer nas seções que são totalmente comprimidas. Já o εcu, que é a deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura, também para concreto até a classe C50 é de 3,5 por 1000. E ele vai ocorrer nas seções que estão sob flexão. Já aqui na parte de baixo, nós temos o εyd, que determina o início do patamar de escoamento do aço tracionado. E o εcu, nesse caso da armadura, que determina o alongamento máximo permitido nas armaduras, é de 10 por 1000. Para finalizar, nós temos aqui ainda o D, que nós vimos nas aulas anteriores, que o D é a altura útil, e temos aqui o H, que no caso seria a altura máxima. Perceba que a altura útil ele vai da fibra mais comprimida até o centro geométrico da armadura, como nós vimos nas aulas anteriores, e a altura ela delimita toda a altura da peça de concreto. Então agora nós vamos ver cada domínio e entender um pouco suas características.